Pedro está com a voz um pouco rouca. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Desculpa aí pela minha voz, estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas pedir perdão, não é Covid, fiz o teste já, graças a Deus, deu negativo. Mas é motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando com vocês o que Deus fez na minha vida, o que Deus transformou na minha vida. Eu não esperava esse momento, mas creio que Deus, quando nos convoca, nada nos impede de fazer, de agir. E agradecer a Deus por essa oportunidade de poder falar com vocês essa palavra, esse meu testemunho. Agradecer ao pastor Léo, ao pastor Braz, pelo convite, por esse projeto lindo que eles estão fazendo, que tenho certeza que é importantíssimo na vida de cada um que está aqui, dos jovens, dos atletas, de quem está começando agora. E tenho certeza que esse projeto vai abençoar muitas pessoas, como já está abençoando, e vai mudar a vida de muita gente. Agradecer também ao pastor Josué, que não pôde estar aqui hoje, o nosso presidente, mas ele faz parte de tudo isso também, me ajudou bastante a me manter firme na direção do Senhor. O pastor que diz que é um bom atacante também, eu ainda não vi, mas eu acredito, claro, meu pastor, né? E fica fácil, porque ele falou que os irmãos da igreja driblam o goleiro e dá para ele fazer o gol sem goleiro, aí fica mais fácil. Mas brincadeiras à parte, veio num momento muito importante para mim esse convite que me ofereceram, de poder dar meu testemunho, um momento que eu pedia para Deus, para Ele me usar mais. Eu queria falar mais de Deus, mas não sabia como, não sabia de qual maneira falar, aonde falar. Às vezes eu uso o meu Instagram, às vezes no microfone falo um pouco, mas eu queria me soltar mais, queria falar mais de Deus. E Deus, quando eu conversava com Ele, já veio com essa resposta, com esse convite, que é mais do que isso para falar de mim. E hoje é um momento importante para mim, um momento que, sem dúvida nenhuma, vai estar marcado na minha vida. Espero que possa ser uma porta aberta para eu começar a falar ainda mais de Deus para os jovens, para os atletas e para todas as pessoas que estão ao meu redor. Amém? E também, claro, não posso esquecer de agradecer minha família que está aqui, todo mundo reunido, meus pais, meus irmãos, que fazem parte disso, fazem parte de todo o meu processo. Se não fosse eles, eu, sem dúvida nenhuma, não conseguiria chegar até onde eu cheguei. E agradecer meu pai e minha mãe, porque hoje é um dia especial, é um dia onde eu vejo todo mundo reunido aqui na igreja, para poder ouvir de Deus, não de mim. Espero que não seja eu falando aqui, e sim o Espírito Santo falando através da minha vida. Eu vou começar lá atrás, eu comecei a jogar futebol com 5 anos de idade, quando eu perturbava minha mãe para me levar para a escolinha, meu irmão 2 anos mais velho que eu, e ele já jogava na escolinha do River, e eu lembro que eu jogava bola o dia todo dentro de casa, minha mãe não aguentava mais, quebrava tudo, quebrava estante, e eu perturbava ela, mas ela não, o treinador falava que não podia, porque eu era muito novo, né? Era 2 anos mais novo que a galera que jogava, mas tanto insistir, minha mãe tanto insistiu, e ali eu dei início à minha trajetória no futsal, já pequenininho, e aí fiz minha base no Flamengo. Eu cheguei com 8 anos no Flamengo, no futsal, e depois disso eu subi para o futebol de campo, fiz uma boa parte da base ali no Flamengo. E desde os 8 anos até os 14, eu estava no Flamengo, e aos 14 anos chegou uma notícia muito triste para mim, onde no dia 1º de abril, no dia da mentira, chegou a notícia que eu fui mandado embora. O Flamengo me dispensou. E ali eu lembro que eu chorava muito, porque eu tinha muitos anos de clube, muitos anos de Flamengo. E ali foi um momento muito difícil, onde eu não sabia aonde buscar refúgio. E eu liguei para minha mãe nesse dia, eu lembro que eu liguei e falei: mãe, eu fui mandado embora aqui no Flamengo. Aí ela: para de brincadeira, dia da mentira, para de brincar. Aí eu lembro que aí ela viu que eu estava chorando, viu que era verdade. E foi um momento muito difícil para a gente. E eu lembro que eu fiquei 1 ano parado, eu fiquei 1 ano sem jogar futebol, sem achar nenhum clube no futebol de campo. E eu rodava todos os clubes que vocês pensarem,
eu fazia teste e não passava de jeito nenhum. Eu fiquei 1 ano procurando clube, todos os clubes do Rio de Janeiro, na 2ª divisão, ninguém me queria. E eu lembro que eu até pensei em desistir, mas quando a gente está debaixo de uma promessa, a gente nunca morre antes dela se cumprir, né? E Deus abriu uma porta para mim na 3ª divisão do futebol carioca, onde eu tinha 16 anos. E Deus abriu uma porta para mim no Duque Caxiense, na 3ª divisão dos juniores. Eu jogava com a galera mais velha, né? De até 20 anos, eu tinha 16 anos. E ali Deus me abençoou com um campeonato que foi um campeonato que me levantou. E eu lembro que eu estava muito feliz, mesmo estando na 3ª divisão, eu estava muito feliz de estar ali jogando, de poder voltar a jogar futebol. E nesse campeonato eu fui artilheiro com 16 gols em 14 jogos, no Campeonato Carioca da 3ª divisão. E eu mais novo, mais jovem. E a gente foi campeão também. E eu lembro que na final foram 2 jogos, né? No primeiro jogo foi 2-1, eu fiz os 2 gols. E no segundo jogo foi 4-1 e eu fiz 4 gols. Ou seja, eu fiz os 6 gols da final. Só Deus para fazer isso. Mas ali eu nunca frequentava igreja nessa época. Minha família não era um lar cristão, mas creio em nome de Jesus que Deus tem um tempo certo para toda a minha casa ser salva. E eu estava muito feliz ali nesse campeonato. Foi um campeonato que Deus me levantou. E ali muitas pessoas poderiam olhar para mim e falar: pô, ele está na 3ª divisão. Acho que dali já era para ele, né? Mas o que para muitos pode ser o teu fim ali, para Deus é só o começo, é só o teu início ali da caminhada. E ali Deus colocou um empresário, o Márcio está comigo até hoje, colocou os empresários para ver esse campeonato, e ali eu assinei com eles, e ele me levou para fazer o teste no Fluminense. Saí da 3ª divisão para fazer um teste no Fluminense. E eu fiquei uns 4 meses nesse teste, até eles não falavam se eu ia ser aprovado, se eles iam me mandar embora. E enquanto esse teste, eu estava fazendo um campeonato carioca junto com o Fluminense, mesma avaliação. E nesse campeonato carioca, a gente jogou uma semifinal, onde eu estava no banco de reservas, e era contra o Volta Redonda, estava 1-0 Volta Redonda, e Deus me abençoou, me colocou no segundo tempo, e aos 50 minutos do segundo tempo eu fiz o gol do empate. E aquele gol, com certeza, foi o gol que me fez passar no teste, que me fez ser aprovado. E, consequentemente, a gente foi campeão do futebol carioca, e aquele gol, ele me botou no Fluminense, me aprovou no Fluminense. Eu fiz a minha base até o profissional no Fluminense. E Deus é tão bom na minha vida que, mesmo sem eu ter o conhecimento dele, mas ele já tinha escrito toda a minha vida para chegar nesse momento e estar debaixo da direção dele, né? Mesmo sem a gente saber, mesmo eu não buscando, não conhecendo a palavra, ele me honrava, me abençoava, e hoje eu devolvo toda a honra e toda a glória para ele. E no Fluminense eu dei início à minha trajetória, né? Com 18 anos eu subi para o profissional, não joguei tanto no começo. Aí no segundo ano como profissional eu comecei a entrar aos poucos, joguei pouco. E aos 20 anos eu comecei a jogar mais, né? E ali com 20 anos eu já tinha que lidar com a pressão, né? Porque eu recebi a camisa 9 do Fluminense, tinha tudo para ser o titular, e fui, graças a Deus. Mas ali era uma pressão que eu carregava, porque eu era jovem, e parte da torcida ainda não me conhecia, né? Não tinha o conhecimento do que eu jogava. E eu lembro que eu era muito criticado ali na época, mas eu ligava muito para isso. Eu acabava um jogo, eu ia lá na rede social, eu ficava lendo só aqueles comentários. E hoje eu percebo, graças a Deus, que a gente não tem que dar ouvidos à crítica e nem ao elogio, porque tudo isso tem tanto um quanto o outro tem o poder de te paralisar, porque
Se você ligar muito para elogio, pode entrar soberba no seu coração, pode entrar o ego e você parar de caminhar. E se você der ouvido à crítica, você pode parar porque já está num momento ruim e ficar lendo aquilo pode entrar no seu coração e te paralisar também. Então, hoje, graças a Deus, eu entendo que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem que saber do que Ele pensa ao nosso respeito e não do que as pessoas pensam ao nosso respeito. E nós temos que concentrar tudo que Deus pensa ao nosso respeito, amém? E vou beber água, senão eu vou perder a voz aqui. E naquele ano que eu comecei a jogar, graças a Deus mesmo, diante das críticas, Deus me honrou com um início de ano muito maravilhoso para mim, onde eu fui o artilheiro do Campeonato Carioca com 7 gols. E começou o Brasileirão, eu vinha sendo artilheiro também com 10 gols. Acabou o primeiro turno sendo artilheiro do Brasileirão. E ali Deus vinha me honrando. E no decorrer da temporada, estava chegando muita proposta europeia e muito time me querendo, né? Naquele momento eu não pensava em buscar Deus, só pensava em mim, no meu ego, no que eu estava vivendo, na fama, no conhecimento das pessoas quando me viam na rua. E tudo aquilo entrava no meu coração. Eu nunca buscava a palavra de Deus em primeiro lugar. E com tudo isso acontecendo, chegavam as propostas da Europa, né? E durante essa semana chegou a proposta do Real Madrid para mim. Eu lembro que durante esse período também eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Ali é o momento mais feliz da minha vida. Um momento que eu fui abençoado com a convocação da seleção. E algumas semanas depois da convocação, veio um jogo contra o Cruzeiro. Eu lembro que estava tudo certo para eu ir para a seleção, tudo certo negociando com o Real Madrid. E ali naquele jogo, era um domingo, eu ia me apresentar na segunda-feira para a seleção. Ou seja, era o último jogo antes de eu me apresentar. E eu lembro que eu dominei a bola normal, pisei, apoiei o pé e eu sinto o meu joelho estalar. Ali naquele momento, eu comecei a chorar, eu comecei a só pensar na seleção. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou para a seleção? E não sabia que ia ser uma lesão tão séria, tão grave. E eu saí daquele jogo chorando, eu lembro que eu voltei num avião chorando, preocupado. E aí fiz o exame na segunda-feira. Esse exame constou que eu tinha rompido o ligamento do cruzado, uma lesão que ficava de 6 a 8 meses parado. No momento mais feliz da minha vida, veio esse momento mais triste na minha vida. E eu lembro que no dia seguinte do exame, eu chego em casa, estava meus empresários reunidos, mas ainda tinha dúvida, porque nesse exame, ele constou que rompeu parcialmente, não totalmente o ligamento. Então, poderia ter a opção de não operar, de operar. E no dia seguinte desse exame, eu lembro que meu empresário estava lá em casa, reunido, todo mundo reunido, e com a proposta do Real Madrid na mão já, tudo certinho, só faltava assinar. E claro, era um sonho para mim, né? Jogar num grande clube da Europa. Mas Deus, Ele é tão bom com a gente, que Ele não nos dá uma coisa sabendo que Ele vai nos perder depois. Ele quer que nosso coração primeiro esteja voltado para Ele. Amém? E naquele momento eu não buscava em momento nenhum a Deus. E a palavra em Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E se eu tivesse ido para o real, com certeza eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje em Cristo. E isso vale muito mais do que qualquer coisa. E ali veio a decisão que realmente eu precisaria fazer a cirurgia do joelho. Um momento que meu mundo desabou ali, literalmente. Que eu não sabia
como eu iria passar por aquilo, né? E fiz a cirurgia, e durante esse período de até fazer a cirurgia, foi um momento em que eu comecei a buscar Deus, todo dia eu louvava Deus, eu acordava orando, acordava ouvindo louvores. E após a cirurgia, eu lembro que eu saí do quarto. Eu saí do quarto da cirurgia, entrei no quarto onde estavam meus familiares. E naquele momento eu fiz a reverência, a minha comemoração. E dali eu percebi que quando a gente está alinhado em Deus, nada tira a nossa alegria, a nossa esperança de que o melhor dele vai estar por vir, né? E eu lembro que eu fiz a cirurgia, ali foi um novo começo para mim, um momento em que Deus me deu toda a força do mundo para passar por aquilo. E eu vi que de fato ali, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente acha que a gente está fraco, é aí que a gente nos torna grande. É ali que Deus age, é ali que Deus mostra o poder dele. E eu provei daquilo, eu provei do que Deus pode fazer na nossa vida, enquanto a gente acha que está tudo acabado, que está tudo terminado, mas não, ali é só o início. Ali é onde Deus vai tratar você, onde Deus vai fazer o milagre, e Ele fez o milagre na minha vida. E Deus cuidou de tudo, minha recuperação foi perfeita, graças a Deus. Foram 7 meses e 23 dias sem fazer o que eu mais gostava, que era jogar futebol. E depois de tudo isso, Deus me abençoou com a recuperação toda perfeita, tudo muito bem feito, graças a Deus, graças aos médicos, fisioterapeutas, que Deus capacitou para conseguir me recuperar. E depois disso tudo, vocês devem pensar, aí você se entregou totalmente a Deus, né? Não. Deus me deu um milagre e eu me desviei novamente da direção dele. Mas graças a Deus eu não durei muito tempo, porque quando eu voltei a jogar, um mês depois, teve um jogo contra o Botafogo e eu sofri uma pancada eu sofri uma pancada no joelho. E eu saí desse jogo com o joelho muito inchado. E na mesma hora já bateu a lembrança, já bateu. Eu falei, não é possível que eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Meu joelho muito inchado. E ele doía no mesmo local onde estava doendo quando eu precisei operar. E eu falava, não é possível que eu tenha que fazer tudo isso de novo, eu não vou aguentar. E antes do exame, eu chorava demais. Mas ali foi um livramento de Deus para mim, onde eu fiz o exame, constou que eu sofri uma pancada, o médico falou que eu sofri uma pancada no joelho, que se fosse um pouquinho mais forte, essa pancada ela iria fraturar todo o meu joelho, ia fraturar o platô tibial. E eu falei, caramba, Deus está comigo. E eu percebi que aquele livramento foi Deus que tinha me dado. E ali eu voltei a buscar Deus e vi que o melhor caminho que a gente pode seguir é o caminho de Jesus. Não tem outro caminho, esse é o melhor caminho. E ali eu voltei a buscar Deus, voltei a orar, a buscar a Deus. E graças a Deus, ali no final de semana seguinte, eu me entreguei minha vida a Jesus, me batizei nas águas. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu me batizei naquele final de semana. E Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a gente se volte para Ele. E como eu só aprendia na dor, eu tive que ter essa lesão para ver que o mundo pode nos oferecer muitas coisas, mas o que Deus nos dá é eterno. A alegria é somente a completa e verdadeira dele, vem dele, não vem de outras coisas. E nesse mesmo ano que eu voltei a jogar, veio a proposta da Fiorentina. E no último dia da janela, eu fui transferido para a Fiorentina. E ali foi a realização de um sonho, né? Jogar no futebol europeu, no campeonato italiano. E eu lembro que tinha tudo para eu ser o cara do time, porque eu fui com uma contratação mais cara. Desculpa. Eu fui com uma contratação mais cara e recebia 9
tudo para ser o cara do time, tudo para me dar bem na Europa. Esse era o meu pensamento, mas não aconteceu nada do que era esperado. Eu fiquei lá 4 meses na Itália, joguei um total de 40 minutos, nenhum jogo sequer como titular. E eu lembro que os torcedores me viam na rua e falavam: pô, você não joga? Você não joga? E essa era a pergunta que eu me fazia todo dia. Eu falava: pô, Deus, por que eu não jogo? Eu sou a contratação mais cara, tem tudo para eu jogar. Mas os caminhos do Senhor é mais alto que o nosso. E a gente tem que entregar tudo a Ele e confiar que o plano dEle, a gente pode não entender no momento, mas lá na frente a gente vai entender que foi o melhor caminho que Ele pode nos oferecer. E eu passei por um momento muito complicado na Itália, um momento que eu ia para o treino no carro, eu botava o louvor, começava a chorar de triste, querendo jogar, querendo ser feliz. E eu lembro que eu chegava no estacionamento, esperava um pouquinho para entrar no vestiário, porque eu estava com a cara de choro, de choro, mas a palavra de Deus diz: felizes são os que choram, porque serão consolados. E Deus me deu força para superar aquele momento, colocou um louvor na minha vida que dizia, eu ia até cantar para vocês, mas como eu estou rouco, que dizia: filha, eu te lembro que eu estou aqui. Já a palavra, o louvor dizia: filha, eu te lembro que eu estou aqui, que jamais te deixei, que tuas dores eu sarei, cada lágrima eu enxuguei, e eu sempre cuidarei de ti, eu sou o dono da manhã. E aquele louvor me dava força todo dia para levantar e treinar, para me dar esperança. E eu encontrei uma igreja lá na Itália, que era um momento que me dava mais alegria, né? Um momento que eu ia para a igreja, toda quinta-feira eu ia para a igreja com a minha mãe, buscar o Senhor. E eu fiz amizade com a família de brasileiro que era dessa igreja. E ontem, conversando com esse amigo, ele me mandou um áudio. Ele falou que o pai dele, que era o pastor, presidente da igreja, era uma igreja pequena, e ele falou que o pastor era um daqueles pastores bem tradicionais, sabe, que não gosta de tatuagem, brinca, essas coisas. Eu não tenho nada contra quem tem esse pensamento, mas é só para dizer que... Aí quando eu cheguei nessa igreja, esse pastor me conheceu, e ele teve um carinho por mim, ele viu Cristo em mim, sabe? E a gente ficou muito apegado, quando eu cheguei lá, ele quebrou toda a religiosidade que ele tinha, sabe? Por ter essas características que ele não concordava. E só que naquele momento ele percebeu que eu levava a palavra de Deus a sério, que eu buscava a Deus todos os dias, que nada deixava minha fé abalar. E conversando com esse amigo, ele disse que os comentários lá na Itália, lá em Firenze, porque era uma cidade bem pequena, e os comentários lá na igreja era que... Na igreja não, desculpa, nos bares lá de Firenze, nos lugares que ele andava, os comentários eram que eu era um cara que servia a Deus, sabe? Um cara que eu era temente a Deus. E mesmo sem eu saber, sem eu saber que eu passava isso para as pessoas, sabe? Só de estar indo ali na igreja toda quinta-feira. E aquilo me fez pensar, hoje, quando ele mandou esse áudio, que foi o maior testemunho que eu pude ter deixado na Itália. Melhor do que gols, melhor do que qualquer coisa, foi esse testemunho que eu deixei lá. De que eu era um cara que servia a Deus, que eu era temente a Deus. E o testemunho que eu deixei lá criou um legado nesse pai, um legado nas pessoas. E eu quero perguntar a vocês, qual legado vocês têm deixado por onde vocês passam? Mesmo se for por pouco tempo, a gente tem que deixar a marca de Jesus. Mesmo se for por pouquíssimo tempo, eu fiquei lá 4 meses, mas para a honra e glória dele, esse meu amigo falou que os comentários lá era esse. E nós temos que deixar a marca de Jesus por onde a gente passar. A gente tem que mostrar para as pessoas o Deus que a gente serve. Amém? E durante esse período,
durante esse período, Deus já estava falando com a minha mãe. Naquele momento muito, muito ruim, né, que a gente estava passando, todo mundo chateado lá em casa. E Deus já tinha falado através da minha mãe. E ela teve um ato de fé que eu não estava tendo naquele momento. Eu lembro que ela me dizia, nós vamos voltar para o Brasil, nós vamos voltar a ser felizes. Eu falava, mãe, tá doido, acabei de chegar aqui. E no fundo eu queria mesmo, era voltar a ser feliz, voltar a ser feliz no futebol, voltar a jogar. E minha mãe já deixava, lembro que ela já deixou a mala pronta, com a fé que eu não estava tendo naquele momento. E voltei. E chegou a sondagem do Flamengo. A sondagem que, graças a Deus, se concretizou. Mas para nós era muito difícil, porque um clube europeu que acabou de fazer uma contratação, um investimento alto, eles não vão permitir que o jogador vai voltar para o Brasil 4 meses depois, eles vão querer me emprestar para a Europa. E eu lembro que chegou essa sondagem, e todo dia minha mãe dizia, vamos para o Flamengo, vamos voltar a ser feliz. E até que um dia Deus usou um pastor lá da igreja ele me falou que teve um sonho, teve uma visão que me via criança com a camisa do Flamengo, numa varanda cantando. E depois de muito tempo de negociação, eles me liberaram. E eu voltei a ser feliz, voltei a ser feliz de verdade. E Deus abriu essa porta no Flamengo para mim. E Deus fez esse milagre na minha vida. E eu lembro que eu me sentia criança. Todo dia eu cantava para música do Flamengo com a minha mãe lá na Itália. Já feliz demais porque eu ia voltar para o Flamengo. E ali Deus realizou um sonho de criança. E ali eu vi de fato que Deus realmente, aquele louvor que Ele colocou para mim lá atrás, quando eu estava lesionado, fazia todo sentido. E eu provei que Deus realmente Ele realiza sonhos e nós temos que voltar a sonhar, voltar a acreditar nele, porque realmente Ele é um Deus que realiza sonhos. E Deus me levou lá para a Itália, me escondeu lá, né, endureceu o coração de pessoas lá, mesmo sem eu entender o porquê de tudo isso. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, e acha que tudo isso é o nosso fim, mas ali, como eu falei, é só o início que Deus tem para nós. E eu creio que Deus estava me guardando, porque em Atos 12 mostra bem claro que conta a história de Pedro, né? Pedro, enquanto matavam cristãos, Pedro estava guardado na prisão. Olha o cuidado de Deus com a gente, ele estava guardado na prisão. E eu estava guardado na Itália, Deus me escondeu lá e me trouxe para realizar um sonho de criança. E Deus é um Deus que faz milagre na nossa vida e o caminho dele são bem maiores que os nossos. Amém? Beber água, senão... E aí eu chego no Brasil com a alegria imensa de realizar um sonho. Eu lembro que eu estava no meu primeiro jogo, eu estava no banco assim, olhando a torcida, estádio lotado. E eu estava todo arrepiado ali, porque eu lembrava da época que eu era torcedor, na época que eu ia para a arquibancada torcer. E há uns anos atrás eu estava na arquibancada e nesse momento podendo estar no campo. Isso só Deus pode fazer, isso eu nunca imaginava. E Deus, Ele realizou aquele sonho para mim. E eu comecei, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a buscar mais de Deus. Eu quis aprender mais de Deus, sabe? Eu quis me firmar realmente nos caminhos do Senhor. E ali eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo, comecei a ler Bíblia. E era engraçado que tudo que eu lia na Bíblia, eu pedia direção a Deus e tudo que eu lia na Bíblia era exatamente o que eu estava orando. Eu tenho o costume de, antes dos jogos, sempre fazer a minha oração, sempre fazer
orar a Deus, né? E Deus me respondia através da imprensa. Eu falava, Deus, que hoje eu possa brilhar, mas para a Tua honra e Tua glória, porque tudo é para Ti, Senhor. E que eu possa brilhar em campo hoje. E a notícia no Globo Esporte era exatamente aquela oração que eu fazia. Era, Pedro, hoje brilha em campo. E ali eu vi que Deus, Ele responde àqueles que buscam. Deus, Ele responde às nossas orações. E quando eu jogava bem, a minha oração era, Deus, obrigado, toda a honra e toda a glória é toda sua. Tu és fiel. E quando eu ficava no banco, eu orava, Deus, Tu és fiel da mesma forma, porque o Senhor me deu o livramento. Mesmo sem eu saber, o Senhor me deu um livramento. E o Senhor cuida de nós mesmo. Ele é o Deus que Ele cuida de mim. Ele cuida de mim da mesma forma que Ele me deixa no banco, da mesma forma que Ele me faz fazer gol. E Deus é o Deus que é muito bom pra gente, porque eu orava assim todos os dias, eu pensava nisso, Deus, Tu és o Deus que me faz balançar a rede, mas Tu também és o Deus que me deixa no banco. Glória a Deus por isso. E isso aí ficou uma lição para mim, porque ali eu vi que nós devemos amar Deus não pelo que Ele faz, não por me fazer gol, por me destacar dentro de campo. Nós temos que amar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E vivendo no caminho do Senhor, mais uma vez Ele abriu as portas da seleção brasileira para mim. Eu fui convocado para a seleção e ali tudo se repetiu. O mesmo cenário de 2 anos atrás se repetiu. Eu fui jogar no mesmo estádio um dia antes de me apresentar. E eu lembro que passava um filme na minha cabeça, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou para esse jogo? E eu lembro que eu ia pedir para não ir para esse jogo, para me poupar, porque eu estava com medo de ir para esse jogo. Porque era no mesmo estádio, no mesmo lugar, e na mesma situação, um dia antes de eu me apresentar na seleção. Mas naquele momento eu me toquei que eu tinha uma coisa que eu não tinha há 2 anos atrás. Naquele momento, eu estava coberto pelo sangue de Jesus. E eu estava buscando a Deus. Então eu falei, por que eu vou ter medo? Se Deus está comigo, por que eu vou ter medo? E eu lembro que eu fui para aquele jogo e tive uma experiência incrível com Deus, porque eu fui para esse jogo, coloquei Deus na frente, mas ainda com um pensamento assim meio, será que vai dar certo? Será que não vai? E eu lembro que eu estava indo no ônibus, estava chovendo, e eu estava meio com medo assim, né, da chuva, falei, o campo vai estar molhado, já pensando em várias situações já no jogo. E eu liguei para o irmão meu de oração, ele falou, dá ordem na nuvem para parar de chover. Eu falei, esse cara é louco. Esse cara é doido, vou dar ordem na nuvem, nada. Mas eu inocentemente, eu parei e orei para Deus, falei, Deus, por favor, para com essa chuva na hora do jogo, porque eu não quero me lesionar, eu quero estar mais na seleção. E eu lembro que quando eu cheguei no estádio, eu falei, pai, caraca, irmão, aqui no estádio não está chovendo. Glória a Deus por isso. E ali eu vi que de fato Deus estava comigo naquele jogo. E no meio daquele jogo, o zagueiro adversário virou para mim e falou, parabéns, irmão, pela convocação, tu vai amanhã, né? Eu falei, vou sim. E eu lembro que ele virou para mim e falou, pode ficar tranquilo, que eu não vou chegar firme em você não. Eu lembro do que aconteceu lá 2 anos atrás. E para tu ver como Deus Ele cuida de nós. Eu nunca ia imaginar que um zagueiro adversário ia falar isso para mim. Mas Deus Ele faz isso, Ele coloca até o adversário para jogar ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. E ali eu venci a batalha mental também, porque foi um jogo que a gente perdeu de 4-0, mas eu saí com alegria imensa, como se eu tivesse ganho o jogo. Eu lembro que eu saí feliz, só eu feliz no vestiário. E
E eu pude me apresentar, graças a Deus, para a seleção. E chegando na seleção, eu tive que me apresentar para os jogadores, né? Todo jogador novo tem que se apresentar. E eu lembro que foi depois do jantar, estava todo mundo reunido no jantar. Os jogadores da seleção, todo mundo, comissão técnica, o Tite, todo mundo para me ouvir. E é um momento que todo mundo está no momento de descontração, sabe? Momento que todo mundo fica brincando, todo mundo fica rindo, zoando, quem sobe. E eu lembro que eu comecei a falar, eu subi na cadeira e eu falei, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu falei assim para todos que estavam ali na seleção, eu falei, há 2 anos atrás eu fui convocado, infelizmente eu tive uma lesão no joelho, não pude estar aqui. Mas se eu estou aqui hoje é sinal que eu superei tudo aquilo, que eu superei todo aquele momento. E Deus me fez estar aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que Deus não dá uma prova maior, uma dor maior para a gente do que a gente possa suportar. E eu lembro que quando eu parei de falar, estava todo mundo sério, todo mundo ouvindo, muitos emocionados. E Deus me levou lá para contar do meu testemunho para eles. Toda honra e glória a Deus por isso. E eram 2 jogos. Eu joguei o primeiro, consegui estrear, consegui realizar um sonho. E, sem dúvida nenhuma, o momento mais feliz da minha vida, onde eu pude estrear pela seleção brasileira. Mas, infelizmente, no treino seguinte desse jogo, eram 2 jogos, no segundo eu não pude jogar, porque eu tive uma lesão bem pequena no adutor, que me tirou do segundo jogo. Mas Deus me levou lá para contar do meu testemunho. E eu até fiquei abalado com a lesão, mas Deus ele é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza. E Ele estava no controle de tudo daquilo. E 2020 foi um ano onde Deus me abençoou demais, sabe? Deus me fez jogar no Flamengo, conquistar muitos títulos importantes. Voltei a ser convocado para a seleção. Fui vice-artilheiro do Flamengo na temporada. E Deus estava me abençoando muito. E no final do ano teve a conquista maior da minha carreira. Eu fui campeão brasileiro pelo Flamengo. Mas depois dessa conquista, do brasileiro, eu voltei a deixar Deus de lado. Eu saí dos caminhos do Senhor novamente. Por empolgação, por viver aquela mentira que o mundo nos oferece. E acabei me empolgando com o título, fiquei longe dos caminhos de Deus. E eu tinha esquecido de tudo que aquilo que eu estava vivendo, tudo que aquilo que eu conquistei, brasileiro, todos os títulos, foi Deus que tinha me dado. E eu voltei a viver a vida de pecado que eu levava antes. Mas, graças a Deus, não durou muito tempo novamente. Eu voltei de férias e no segundo jogo, contra o Botafogo, eu nem tinha tocado na bola ainda, 5 minutos de jogo. Eu lembro que eu subi para cabecear e meu adutor estirou assim, me rasgou. E ali naquele momento, na mesma hora eu vi que tinha sido uma lesão. E naquele momento já bateu na minha cabeça. Pô, também, olha o que tu está fazendo, olha o que tu tá vivendo. Em nenhum momento eu tinha questionado a Deus. Claro, eu fiquei chateado com essa lesão. Mas em nenhum momento eu questionei a Deus. Eu sabia que tudo aquilo que estava passando era consequência do que eu estava vivendo no mundo. Mas foi tão rápido, porque na mesma hora no campo eu já bateu isso em mim, sabe? Já bateu esse pensamento. E serviu de aprendizado e mostrou quão é importante a gente estar alinhado com Deus. O quão é importante a gente estar vivendo nos caminhos do Senhor, vivendo da vontade dEle. Porque eu estava vivendo a vida totalmente errada. E não adiantava nada
eu viver essa vida errada e fazer gols e viver longe dos caminhos do Senhor. E ali me fez amadurecer, me fez crescer bastante. Então, somente agradecer a Deus por aquela lesão. Foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci a Deus, porque isso me fez voltar novamente para os caminhos dele. E Deus falou no meu coração, tipo, não adianta nada você querer ganhar o mundo e perder a sua alma, perder o seu coração. E aquilo realmente fez sentido para mim, porque não adiantava nada eu fazer gols e sair fazendo besteira pelo mundo, sair vivendo uma vida de pecado, uma vida de mentira. Porque a alegria verdadeira somente um pode dar, que é Jesus. E naquele momento eu vi que Deus queria me levantar, mas não para viver essa vida, e sim para honrar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Naquele mesmo momento, eu lembro que eu voltei, fiz uns 7 dias de jejum, pedindo perdão a Deus por sair dos caminhos dEle. E Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me recebeu de braços abertos. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo um Pedro que sempre foi, de fato, sempre teve uma vida com Deus, mas por querer fazer as vontades do coração dele, ele se afastava dos caminhos de Deus. E eu acabei me afastando da pessoa mais importante da minha vida, que era Jesus, que é Jesus. E hoje, sem dúvida, sou uma nova criatura. O Senhor me recebeu de braços abertos, me libertou, me curou, me restaurou. E hoje eu tenho vivido coisas inexplicáveis com Deus, porque Deus, ninguém pode explicar Deus. E depois de tudo que eu passei, em momentos de queda, em momentos que Deus me levantou, que Deus me abençoou com gols, foi que não vale a pena a gente querer viver pelas nossas vontades, querer fazer os nossos desejos. A vontade de Deus, ela é perfeita em nossas vidas, e sem ela nós não somos nada. Amém? E quando a gente está vivendo uma vida com Deus, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente busca viver a vontade dEle, nenhuma circunstância é capaz de tirar a nossa paz, a paz que Jesus nos dá. Não é como a que Deus dá, não é como é que o mundo dá, desculpa, não é como é que o mundo dá, e sim como é que Jesus dá. É uma paz verdadeira, uma paz completa, uma paz que a gente pode estar no pior momento da nossa vida, a gente pode estar passando pelo momento que a gente acha que é o fim, mas quando a gente está nos caminhos dEle, na direção dEle, a gente tem uma paz que nos dá força, uma paz que nos dá novo ânimo. E essa paz só pode vir dEle, essa força só pode vir de Jesus. E depois que eu comecei a buscar a Deus, a minha vida mudou. Comecei a colocar Deus como prioridade na minha vida. Comecei a colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço. E Deus me abençoou, me protegeu, me deu livramento, mesmo sem eu saber. E para a honra e glória de Deus, hoje eu posso estar aqui contando do meu testemunho. E eu olho para trás e vejo que tudo que eu passei, tudo que eu sofri, que eu ganhei, tudo isso foi permissão de Deus para estar aqui nessa noite falando com vocês. E não tem caminho melhor que esse. Aqui só existe um caminho, que é Jesus. E hoje, sem dúvida, é o dia mais feliz da minha vida, porque estou aqui contando meu testemunho pela primeira vez. E pela primeira vez na minha vida, eu consigo ver minha...
Pela primeira vez eu vejo minha família completa ali, minha família inteira na casa do Senhor. E Deus me usou, me escolheu na minha casa para ser o primeiro, para ser, mesmo sendo caçula, eu fui o primeiro a me converter, a entregar minha vida a Jesus. Mas creio em nome de Jesus que Deus já preparou um dia para cada um da minha casa, porque a palavra diz que você e sua casa será salva. E Deus me levantou na minha casa como o primeiro cristão, e creio que vai levantar todos no tempo dele, porque há tempo para todas as coisas. E você pode ser o alicerce da sua casa. Você pode ser o pilar, você pode ser o primeiro. Deus, Ele pode te levantar na sua casa para restaurar toda a sua família. Assim como Ele vai fazer na minha, como Ele fez, porque hoje eu já vejo mudança lá em casa, eu já vejo uma paz que nunca teve antes. Uma paz porque é uma paz que Deus dá, é uma alegria que Deus dá lá em casa, sabe? E hoje eu percebo isso, quanto Deus está presente na minha família, quanto Deus está levantando minha família. E hoje, se eu estou aqui, é graças a Ele, graças ao amor que eles tiveram por mim, graças a tudo que eles fizeram por mim. E espero que Deus possa levantar você também na sua família para ser o primeiro. Espero que Deus possa te usar na sua casa e restaurar toda a sua família.